pela vida do pastor Leandro. Obrigado, Senhor, pela disposição no coração de compartilhar aquilo que ele tem recebido de Ti. Obrigado, Senhor, porque Tu já tem plantado essa semente no coração dele, Senhor. E nós Te louvamos. Usa ele com autoridade, com intrepidez, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, tudo bem? Dia bonito, né? Ensolarado. Então, na semana passada, a gente teve conversando um pouco, meditando aqui, sobre a respeito da nossa vida, né, como filhos de Deus, chamados para liderar. Né? Desde o Éden, Deus coloca o homem com uma responsabilidade, e ali ele tinha que exercer uma liderança sobre as coisas que estavam naquele lugar, que Deus tinha colocado, né? Os animais, a natureza, sobre sua própria vida, né? E nós sabemos que fomos chamados por Deus, criados por Deus, todos com um propósito específico. Ninguém está aqui por acaso. Deus não te colocou nesse mundo para que tu passasse por aqui em branco. Deus tem um propósito especial com a sua vida. E entendendo que Deus tem esse propósito, que Deus tem uma missão para cada um de nós podemos então compreender um pouco melhor o nosso papel, a nossa vida, não só aqui na vida de comunhão, na vida da igreja, mas também no mundo que nos cerca, né? Nas coisas que cercam a nossa vida diária, nosso trabalho, nossos estudos, nossa família, né? Como Deus nos levanta para que nós sejamos bons líderes, bons cristãos. Eu não vou usar muito essa palavra líder, porque ela às vezes pode causar um pouco de impacto, que as pessoas às vezes não gostam muito, mas a verdade é que Deus nos chama para liderar. Eu sei que às vezes essa palavra pode parecer um pouco, já traz em si um peso assim de responsabilidade, mas a verdade é que é uma responsabilidade sim, né? Hoje o mundo, principalmente o mundo cristão, ele tem uma carência muito grande de líderes, de homens, de mulheres, que entendam o seu chamado, que entendam o seu propósito, né, que compreendam aquilo que Jesus disse ali, quando ele fala em João 20, que a gente viu a semana passada, que ele estava enviando aqueles homens que estavam ali com ele, né, que viveram com ele naquele tempo, estavam enviando eles ao mundo da mesma maneira que o Pai havia o enviado. Então Jesus assim, eu envio vocês da mesma maneira que o Pai me enviou para cá. E eles talvez tivessem uma amplitude muito maior porque viveram com Jesus. Talvez não certamente, porque andaram ao lado de Jesus, viram o que Jesus fazia, o que Jesus operava, as missões que Jesus veio para executar nesse mundo, e ele teve missões muito claras, muito específicas aqui, né? A gente vai lendo, vai vendo a vida de Jesus, a gente vai entender, vai ver tudo que ele tinha de propósito, tudo que ele veio para cumprir, todos os milagres, todos os encontros, nada foi por acaso, tudo foi planejado por Deus, né? E aí então Deus nos envia da mesma forma. Então, entendendo isso, a gente pode ver um pouquinho ali da principal característica de um homem, de uma mulher de Deus, que quer se colocar nesse mundo, entendendo o seu propósito, entendendo que o mundo carece, que o mundo precisa, que os filhos de Deus se levantem, né, para serem líderes, né? Liderarem homens, liderarem pessoas, mulheres, liderarem igrejas, liderarem processos na vida, no trabalho, na família, né? A gente viu a principal característica que a gente vê na vida de Jesus, que ele era um servo, né? Sua natureza foi ajustada para o serviço, contrária à nossa natureza. A nossa natureza, ela quer regalo, ela quer vida glorificada, ela quer bênção, ela nesse mundo, né, ela quer viver em berço esplêndido. A nossa natureza humana, carnal, ela é contrária à natureza de Deus, e ela sempre vai militar contra a natureza de Deus. E a natureza de Deus, a natureza de Cristo nesse mundo, a principal marca é que ele era um servo, né? A gente viu lá o texto em que ele veio a esse mundo, se fez homem, né? Se fez homem em carne como a gente, né? E se tornou um servo, né? E hoje a gente quer caminhar um pouquinho aqui numa outra
situação, numa outra compreensão importante a respeito dessas responsabilidades que nos são colocadas como homens e mulheres que querem viver o propósito de Deus nessa terra. E eu queria que vocês abrissem um texto introdutório aqui, de Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 13, 14 e 15. A palavra de Deus vai dizer assim: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei as coisas sem murmuração nem contendas. E esse texto agora, o texto da ênfase, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui e falando a respeito de algo muito importante. Primeiro, ele está colocando o mundo numa condição de corrupção, de perversidade, e ele está dizendo que nós somos colocados nesse lugar para resplandecer como astros nesse mundo. Isso fala de influência. E a gente quer hoje crescer um pouquinho nisso, nesse assunto, juntos aqui sobre influência. Entendendo o nosso papel, entendendo a nossa missão, nós precisamos influenciar. Nós já nascemos influenciando, né? Já, de certa forma, quando nós estávamos sendo gerados ali, nós já estávamos causando um impacto na vida da nossa família, né? Na vida daqueles que estavam ali ansiosos, nos esperando para o nosso nascimento, e a gente já nasce ali, de alguma maneira, já influenciando aquele meio, influenciando aquele hospital, as pessoas que vão lá para ver o bebê, né? Os pais que estão ansiosos para ver o rostinho do bebê. Então a gente já nasce nesse mundo para influenciar. Aí a gente morre, a gente sai desse mundo também influenciando, né? A gente vai para num velório de alguém, né? E a gente ali percebe o quanto aquela pessoa, claro que nem sempre, é só um exemplo, mas a gente olha às vezes ali a quantidade, às vezes, de pessoas que vai até o momento ali do enterro, do velório que está acontecendo, e a gente tem uma noção de quanto essa pessoa influenciou e continua influenciando. E aí a gente vai ouvir as pessoas falando, e as pessoas dão testemunho disso e falam: oh, como foi importante na minha vida, fulano, vou carregar o exemplo dele para o resto da vida. E falam e lembram situações, né, do que aconteceu. E muita gente parte desse mundo e ainda continua influenciando, né? Como é o caso de muitos homens da Bíblia, se a gente for pensar, de tudo que a gente lê aqui, as pessoas que já partiram, evidentemente, mas continuam nos influenciando de forma muito poderosa, muito tremenda. Veja como isso é importante a gente compreender as coisas que a gente faz. Tantas coisas boas que a gente pode praticar, quanto até aquilo que é negativo na nossa vida. Isso vai influenciar gerações. Talvez não influencie o mundo todo, como um grande líder, como foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que influenciou o mundo inteiro, dividiu a história, mas nós vamos continuar influenciando. Quantas histórias a gente ouve, né? Todos os cultos, quando a gente abre a Bíblia, sobre homens, sobre mulheres, que marcaram a história, que marcaram a vida de um povo, que marcaram a vida de uma geração, e continuam ainda sendo citados e sendo lembrados. Então todos nós nascemos, Paulo diz aqui que nós somos como astros nesse mundo, né? Aí ele usa o exemplo aqui de um astro, evidentemente pensando nas estrelas, provavelmente, ou na lua, né? Todos nós nascemos para brilhar. Todos nós nascemos para brilhar. Amém? Tu é uma estrelinha de Jesus. Uma estrelinha de Jesus. Ou talvez um cometa, um meteoro, não sei. Tem gente que gostaria de ser o meteoro, né? Mas enfim, pensando sobre esse poder de influência, eu estava imaginando na Lua, né? Olha só, Paulo coloca, talvez naquela época eles não tivessem a dimensão do alcance, obrigado, não tivesse a dimensão, porque não haviam estudos avançados como se tem hoje,
do que ele estava dizendo, mas hoje a gente pode entender um pouco mais quando ele coloca ali que a gente tem que brilhar nesse mundo, nessa geração corrompida como astros, né? Vamos pegar o exemplo da Lua. A Lua, ela tem um poder de influência sobre as marés, né? É só um dos poderes de influência que ela tem. Então a gente tem maré baixa e maré alta, porque a Lua exerce um poder muito forte sobre essa imensidão de oceano que a gente tem, né? Dos oceanos que a gente tem. Olha só, talvez Paulo estivesse olhando e pensando apenas na luz que o astro emite, né? Não sei se ele tinha algum conhecimento mais profundo a respeito disso, mas a gente agora pode entender o quão amplo é esse negócio de influenciar. O quão poderoso é esse negócio de influência. Por isso que a Bíblia nos fala muito sobre isso. Jesus vai colocar essa questão de influência sobre um aspecto importantíssimo também, que é sobre ser sal e luz. Quando Jesus vai falar para aqueles discípulos qual era o papel deles nesse mundo e como eles poderiam influenciar, ele vai dizer: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Em Mateus 5:13, tá, esses textos ali, 5, 13, 16, vai dizer que nós somos sal e luz do mundo, né? Há muitas coisas que a gente poderia falar a respeito desses elementos e do poder da influência que eles exercem sobre o meio onde eles estão, né? O sal, na sua época, tinha um valor. Hoje, para nós, talvez não tenha tanto valor assim, né? A não ser quando falta o sal na comida e a gente reclama. Mas era algo que, na época, tinha um valor extraordinário. E quando vai falar da luz, vai falar, evidentemente, da luz que eles colocam ali, os textos vão dizer, né? Não se acende o luzeiro e coloca debaixo da mesa, mas se coloca no canto, num lugar alto da casa, para que ilumine todo o lugar. Então, o poder que esses elementos exercem, né, hoje, se a gente for estudar propriedades da luz, propriedades do sal, enfim, a gente vai entender a dimensão que esse negócio todo tem. Como o próprio astro aqui, que Paulo está falando aqui em Filipenses, os próprios astros, né, hoje a gente tem uma dimensão do tanto que influenciam na nossa vida, né, e na vida, evidentemente, na natureza, né? O poder que tem esses elementos na vida da natureza. Então, isso nos coloca numa posição de extrema responsabilidade. Nós que carregamos a palavra da verdade, nós que entendemos que fomos colocados nesse mundo para brilhar, mas não é o nosso próprio brilho. Esse brilho é o brilho de Jesus. Nós somos reflexos do brilho de Cristo. Há uma responsabilidade em nós. Nós carregamos uma grande missão na nossa vida. Ainda que tu não tenha nenhum direcionamento específico da tua vida, eu queria que Deus falasse comigo algo específico, assim, não, tu vai sair daqui hoje, tu vai em tal lugar e vai cumprir tal missão. Ainda que tu não tenha isso, tu tem revelado através da palavra de Deus que você é um mensageiro, é um espelho que tem que refletir e tem que iluminar e tem que refletir a glória de Cristo nesse mundo. Esse mundo perverso e corrompido. Pensando hoje, especificamente no Dia dos Pais, né? Pensando na influência que a gente exerce, né, sobre a vida dos nossos filhos, né? O quanto isso é importante pensar nas pessoas que estão à nossa volta, mas falando especificamente a respeito dos nossos filhos, né? Aqueles que têm filhos, né? Enfim, ou aqueles que talvez alguns não tenham filhos, deixa eu colocar de outra forma, aqueles que são filhos, e todos são filhos de alguém, tiveram um pai, né? Ainda que não tenha conhecido seu pai, certamente tiveram um pai, né? Eu estava me lembrando hoje aqui me lembrei hoje, Dia dos Pais, né, de uma mensagem que um dos meus filhos me enviou no Dia dos Pais, né? E isso já faz alguns anos que ele fez isso.
Não vou falar qual deles foi para depois nenhum de vocês contar para ele e ficar envergonhado. Eu citei o nome dele aqui no púlpito. Mas ele escreveu assim para mim: meu pai é uma pessoa muito boa. Me inspiro muito nele, um exemplo. Se eu não conseguir ser como Jesus, quero ser como tu, pai. Porque tu é o mais perto disso que eu conheço. Tu és sempre tão legal com todo mundo. Te admiro muito. Tu é uma figura de responsabilidade, confiança e de caráter. Olha, até hoje eu leio isso e me emociono. Já faz alguns anos, foi em 2021 que ele me mandou isso aqui. Colocou no Instagram dele, está lá até hoje. E até hoje eu leio isso, vendo o impacto. Talvez vocês, é o meu filho, né? Talvez vocês não concordem com tudo que ele falou. Mas na vida dele há uma influência muito grande, evidentemente, de mim para ele, né? Tem uma influência muito forte da minha vida para ele. E passado esses anos todos, acho que foi no início do ano, eu perguntei para ele se isso aqui ainda... Porque a gente passa por dificuldades na vida e os filhos vão crescendo, né, vão ficando mais velhos. Eu perguntei: filho, isso aqui ainda vale? Tu ainda pensa assim? E ele disse: penso, pai. Exatamente o que eu escrevi, não tiro nada, né? Que bênção isso, né? A gente poder influenciar a vida das pessoas que estão com a gente. Tamanha responsabilidade, né, que há sobre nós, né? Não sei se alguma vez alguém chegou para ti, algum dia, e te falou assim: tu é uma bênção. Eu vejo Cristo na tua vida. Se alguém já teve essa experiência de alguém, ou sabe, é algo que marca a nossa vida. Uma pessoa alguém vir e olhar assim: eu vejo Cristo na tua vida, tu é um referencial, tu é uma bênção. Isso traz para a gente uma dimensão de o quanto nós estamos influenciando. Uma outra metáfora aqui que aqui o apóstolo Paulo que vai usar, esse texto eu queria ler com vocês, está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 2 ao 3. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do vosso coração. Estava acontecendo aqui nessa igreja que o apóstolo Paulo ele está sendo cobrado, né, pelas pessoas daquela igreja, de que ele necessitaria de cartas de recomendação para que ele pudesse estar entre aqueles irmãos, ministrando, enfim, enviando cartas, e que Paulo enviava, escrevia muito, né? E eles estão fazendo essa cobrança. E aí Paulo vai e diz para eles: vocês são a nossa carta. Vocês que estão aí são a nossa carta. Não uma carta escrita por mãos de homens, mas, e nem em tábuas de pedra. Aí Paulo está fazendo claramente aqui um contraste entre as leis, né, que havia um legalismo nas igrejas daquela época em relação às leis de Moisés, e Paulo então está fazendo essa oposição a isso, falando que o Espírito do Deus vivo escreveu nas tábuas de carne do coração deles, e coloca neles esse poder de influência. O poder de influência que havia na lei sobre a vida daquela nação, daquele povo, era gigantesco. Todo o código que
que geria aquele sistema religioso dele, estava nas leis de Moisés. Todo o sistema moral, o sistema de sacrifício e até alimentar deles estava inserido nesse contexto da lei de Moisés. Aqui ele falando especificamente dessas leis que foram escritas nas tábuas de pedra. E Paulo está dizendo: o Espírito do Deus vivo retirou esse aspecto externo e colocou dentro de vocês. Não é mais aquela lei que vai nortear a vida de vocês ou que vai ter essa influência sobre vocês. O Espírito do Deus vivo colocou isso dentro do coração de vocês. Vocês são as cartas vivas de Cristo. Aquelas coisas que eram externas e eles não conseguiam mudar nada na vida deles com aquelas coisas externas. Então Paulo está dizendo: o Espírito de Deus vivo trouxe, agora sim, uma responsabilidade maior. Aquelas coisas estavam fora, eram coisas exteriores, era só uma religiosidade. Agora o Espírito do Deus vivo escreve isso dentro do coração de vocês, para que vocês entendam que agora é possível. Agora é possível influenciar, é preciso ser uma carta viva para esse mundo. É possível viver o que precisa ser vivido. O que aquelas leis externas, que eram só externas, diziam, que são importantes, mas diziam, agora é possível, porque saiu de um plano externo e foi colocado dentro do nosso coração essas leis, escritas pelo Espírito do Deus vivo. Amém? Está dentro de nós. Nós temos condição de influenciar. Aqueles que carregam as suas cartas nas mãos e não no coração, vão sempre se basear em coisas externas. Vão sempre se preocupar com os que os outros estão falando. Vão sempre se preocupar com as estatísticas. Vão sempre estar atrelados a coisas externas, a religiosidades. E era assim naquela época. É isso que Paulo está dizendo. Aqueles que trazem as cartas nas mãos, isso não vale nada. Isso não tem valor no reino de Deus. Mas aqueles que têm, que trazem no coração, que entendem que são cartas, esses vão influenciar poderosamente. Algumas observações a respeito de uma carta, a respeito de alguém que entende isso. Primeira coisa, hoje talvez isso não tenha muito significado, porque não sei se alguém ainda escreve cartas hoje em dia. Só e-mail, né? Mas enfim, vamos entender o tempo e a época em que isso foi dito, né? Não era tão fácil ter um pergaminho, não sei, na época de Jesus já era, né? Era peles de animais. Não era tão fácil ter algo assim para escrever uma carta, né? Como hoje a gente pega qualquer papel. Então essas cartas eram escritas essas cartas tinham que ser escritas em materiais que sofreram uma profunda transformação. Até hoje o papel também, né? A celulose, uma coisa que sofreu uma profunda transformação.
Então a gente precisa entender isso, para que nós possamos... nossa vida ela é transformada completamente por Deus. Há uma mudança de direção na nossa vida, uma mudança completa, que resulta nessa nova vida e num caminho de santificação na nossa vida. Então isso é um processo na nossa vida, de continuidade, de viver em santificação, de entender que nós somos uma nova criatura e estamos nos santificando. Nós somos essa matéria-prima. Nós somos esse elemento, né, onde o Espírito Santo está escrevendo, está colocando está escrevendo essa carta, está colocando essa mensagem ao mundo. Nós somos essa matéria-prima. Você é essa matéria-prima. E o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Você está sendo transformado. A sua vida está sendo transformada. É um caminho, é uma caminhada, é um processo na sua vida. Quanto mais a gente avança nesse processo, quanto mais a gente caminha nisso, mais vai ficando evidente a nossa transformação. E mais nós vamos influenciando. Quando alguém se depara, uma outra coisa importante a respeito disso, quando alguém então se depara contigo, essa carta, quando alguém cruza o seu caminho, ou aonde tu estás inserido, na sua família, no seu trabalho, na sua casa, quando alguém te olha, essa pessoa vai ser influenciada por ti, de alguma forma. Entra em contato contigo, entra em comunhão, faz uma amizade, enfim, tem um bate-papo que seja, numa parada de ônibus, essa pessoa vai estar recebendo uma influência. E o que ela vai ver ali? O que isso nos diz? Pelo fato de nós entendermos essa metáfora que nós somos cartas vivas. O leitor precisa ser influenciado. Ele vai ser influenciado inevitavelmente. O apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, no versículo 3, se não me engano, no versículo 1, ele vai falar de uma relação de influência de marido e mulher. Ele vai dar uma recomendação para as mulheres, se eu não estou enganado, que elas ganhem os seus maridos a sua maneira, pelo seu proceder, pela sua maneira de andar, pelo seu proceder, pela sua forma de agir, andando em submissão. A Bíblia vai nos dizer como fazer essas coisas, como agir, como mostrar. A Bíblia tem todos esses elementos. E é o Espírito Santo. A Bíblia está ali escrita, tem tudo que a gente precisa. E o Espírito Santo transfere isso, traz do seu aplicativo ou da sua Bíblia escrita aí, o Espírito Santo traz isso dali, para que não fique só na nossa mente, e ele escreve isso no nosso coração. Do contrário, também seriam apenas tábuas como tábuas de pedra, se não fosse a ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está trabalhando nisso. Então tu está sendo transformado, é a matéria-prima para que você seja lido, sua vida seja olhada, seja sentida, seja percebida, você possa influenciar o leitor que está ali, a pessoa que está ali contigo, vendo essas coisas no seu ambiente, na sua vida. E um outro elemento importante de uma carta que a gente tem que ter em mente é que elas vão e elas sempre transmitir a expressão do seu autor. Sim, né? Elas precisam transmitir aquilo que o autor está escrevendo. Para isso acontecer, para que a gente não assuma esse papel, para que a gente não inverta as coisas, e daqui a um pouco nós estamos transmitindo aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente entende, aquilo que a gente enfia os pés pelas mãos. Como nessa relação homem e mulher, dentro de casa, marido e mulher. Muitos não entendem isso e se perdem nessa caminhada. Em vez de transmitir e revelar o autor da carta dentro do seu convívio familiar, ela revela o quê? Revela a sua própria vontade.
revela ela mesma. E ao revelar ela mesma, ao colocar ela mesma como poder de influência, não vai dar certo. Nunca deu e não vai dar certo. Aí cabe uma pergunta dentro dessa questão. Se eu, como uma carta viva a esse mundo, eu preciso transmitir a expressão daquele que é o autor, o Espírito Santo que está escrevendo a sua lei dentro do meu coração, cabe uma pergunta. As pessoas estão conseguindo ver Cristo em mim? As pessoas estão conseguindo ver Cristo na minha vida? Uma pergunta pessoal, para ficar no teu coração. No meu falar, naquilo que eu faço, nas minhas atitudes. E aí, dentro disso, entra uma questão muito importante. Se as pessoas estão conseguindo ver Cristo em mim, uma coisa importante na nossa vida que é o caráter. Na vida de um cristão. Porque isso vai revelar esse caráter transformado na nossa vida. Dentro disso entram relações, a gente está falando de relações humanas aqui. Relações de poder, relações de autoridade, de como isso acontece. Como isso se dá na prática do nosso dia a dia. Eu estou realmente expressando, revelando Cristo na minha vida. O meu caráter está sendo transformado, eu como uma matéria-prima nas mãos do autor, do Espírito Santo. Eu estou sendo transformado, eu estou sendo moldado para que eu revele Cristo na minha vida, as minhas atitudes como são. Todos os dias nós somos submetidos a várias provas, a vários processos. E nisso tudo está envolvido essa manifestação do nosso caráter, que isso vai atingir e influenciar diretamente as pessoas. São muitos os estímulos que nós somos, que são disparados na nossa vida todos os dias, a todo momento, em todo lugar. A gente está aqui agora, nós olhamos para o lado, são disparados estímulos na nossa vida, nós saímos ali, pegamos o carro, vamos para a nossa casa, estímulos são disparados na nossa vida, pelas coisas que a gente vê, pelas coisas que a gente ouve, pelo trânsito, enfim, nós todos os dias, estímulos são disparados na nossa mente. E aí entra essa leitura. Nas escolhas que eu vou fazer, em tudo na minha vida. Em questões simples, como nessa situação, eu vou ser uma pessoa paciente ou eu vou ser uma pessoa impaciente? Eu vou ser uma pessoa respeitosa ou eu vou ser uma pessoa desrespeitosa? Eu vou ser honesto ou eu vou agir com desonestidade? Eu vou ser uma pessoa nessa situação egoísta ou altruísta? Eu vou ser uma pessoa orgulhosa ou eu vou ser humilde? O que eu vou manifestar? Os estímulos inevitavelmente vão ser disparados sobre nós. Não tem como fugir disso. Como nós vamos reagir? Vou ser gentil, vou ser grosseiro? Vou ser uma pessoa empenhada? Ou apenas vou ficar olhando de fora? Em tudo isso, nós estamos sendo lidos. Nós estamos sendo vistos. Pequenas atitudes, em casa, nas suas relações mais íntimas, com seus filhos, com seus irmãos, com seus colegas de trabalho, nós estamos sendo lidos. E aí, entre esses estímulos que a gente recebe e as nossas reações, vocês sabem disso, ali, ao desejo de Deus de encontrar na nossa vida, não o Leandro, porque o Leandro não pode ser o autor dessa carta, mas encontrar Cristo, encontrar a obra de Cristo na minha vida, na sua vida, encontrar
aquilo que o Espírito Santo está colocando na nossa vida, no nosso coração. Amém. Nós precisamos ser para influenciar o mundo, nós precisamos entender o poder dessas metáforas que Jesus e que o apóstolo e que os apóstolos escreveram. O poder que há nesses elementos. Não são coisas simples, mas nos trazem uma grande responsabilidade. Ser sal, ser luz, resplandecer como astros nesse mundo, sermos como cartas escritas pelo Espírito Santo, para que o mundo possa ver e possa compreender e possa receber, possa ver Cristo, nós possamos resplandecer Cristo na nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Era isso. Eu disse para os pastores ali que o pastor Ricardinho ia ter que sair 11h10, outro 11h15. Eu disse até às 11h15 a gente termina então, que hoje é dia dos pais. Amém? Vocês entenderam isso? Vocês entenderam o nível de responsabilidade que ser um discípulo de Cristo requer de nós? Vamos orar. Baixe sua cabeça. Talvez nessa manhã tu possa ficar com essa pergunta aí, ser a tua oração aí no teu íntimo, no teu coração. As outras pessoas, pense desde aquela pessoa mais íntima que tu tem, mais íntima, teu nível, teu universo relacional, aquela pessoa que é mais íntima de ti, e vá até aquela pessoa que tu não tem muito contato, talvez no trabalho, talvez na escola, e faça essa pergunta para ti mesmo. Essas pessoas estão conseguindo ver Cristo na sua vida? As tuas atitudes, principalmente, teu falar. Sim, Jesus, nós, nessa manhã, nós queremos submeter a nossa vida, o nosso coração ao Teu Espírito. Espírito Santo, vem nessa manhã sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Que nós, se há áreas na nossa vida que nós ainda não conseguimos refletir esse caráter aprovado, esse caráter trabalhado por Ti, Espírito Santo, nos ajuda. Nos ajuda nessa manhã. Talvez a gente tenha falhado, mas nós estamos aqui nessa manhã para que Tu tenhas misericórdia da nossa vida e nos colocar o nosso coração, Senhor, à disposição do Espírito Santo para continuar trabalhando e escrevendo as Tuas leis, escrevendo os Teus princípios, escrevendo a Tua palavra no nosso coração, na nossa vida, porque sim, Senhor, nós queremos assumir esse compromisso, essa responsabilidade de sermos o sal, de sermos a luz, de sermos os astros nesse mundo, sermos essas cartas que refletem a Tua glória, que Te refletem para esse mundo corrompido, para esse mundo perverso, para esse mundo perdido, Senhor. Nós queremos ser aqueles, Paizinho, que as pessoas, quando
se sentirem perdidas, quando se sentirem no meio da escuridão, sem rumo, sem destino, essas pessoas possam olhar para nós e encontrarem a resposta, Senhor, encontrarem o caminho, Senhor. Pessoas que talvez nunca tenham tido contato com uma Bíblia, Senhor, mas ao olharem para a nossa vida, elas farão a leitura certa, elas poderão ver e encontrar a resposta, elas poderão ver e encontrar a Tua palavra na nossa vida, refletida nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso andar, Senhor. É isso que nós te pedimos nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.